Olá, eu me chamo Isabela Borstel, sou candidata à vaga de professora pedagoga. Para isso, venho apresentar o meu plano de ação, o qual está fundamentado em 3 temas, sendo eles estratégia de acompanhamento formativo ao professor, análise conjunta do plano de aula e devolutiva, observação da sala de aula como uma estratégia de construção de parceria com o professor e conhecimento da gestão escolar e dos processos de ensino-aprendizagem. Esse plano de ação direciona-se a uma situação-problema em que alunos do 9º ano apresentam desinteresse e desmotivação, além de baixos desempenhos nas avaliações. Com essa situação, o professor encontra-se preocupado com a sua prática pedagógica. O meu trabalho enquanto pedagoga é apoiar esse professor e os seus alunos dessa determinada turma. E para fazer isso, eu irei ajudar o docente a elaborar um plano de aula que esteja aliado ao nível de conhecimento, às necessidades de aprendizagem e até mesmo aos interesses dos estudantes. Portanto, é fundamental que eu, enquanto pedagoga, realize a observação da sala de aula, para, posteriormente, tratar em conversa com o professor os pontos fortes e fracos da sua prática pedagógica, pensando em meios de aprimorá-la. Também é importante acompanhar o nível de desempenho dos alunos nas avaliações, a frequência escolar, bem como verificar as metodologias e os recursos que estão sendo usados nas aulas e pensar em meios e estratégias para que os alunos aprendam mais. E por último, manter o acompanhamento individual desses alunos para compreender as suas necessidades e as suas vivências, para que esses alunos possam sentir que existe uma equipe pedagógica presente na vida deles para apoiá-los e ampará-los em sua vida escolar. Para cumprir com esses objetivos, eu preciso estabelecer uma série de ações, sendo a primeira dessas ações o estabelecimento de uma data e hora específica com o professor para que durante 50 minutos eu observe uma aula e dentro desta aula a interação que se dá entre esse docente, o conteúdo e os alunos, frente ao aprendizado. Essa observação será feita de forma silenciosa, onde eu apenas anoto os pontos pertinentes da sala de aula, para que depois eu traga esses pontos em uma conversa com o professor, ressaltando primeiramente os pontos fortes da sua prática pedagógica e depois analisando os pontos fracos e pensando em formas de resolvê-los. Essa conversa servirá de base para a construção de um plano de aula que esteja alinhado ao nível de conhecimento dos alunos. Por isso, a gente precisa saber o que os alunos já sabem, como eles aprendem. Aquilo que os alunos já sabem é importante porque ao aprender novos conceitos, as pessoas, qualquer indivíduo, cria relações com aquilo que já sabem, relações com o meio em que vivem, com o seu cotidiano. Por isso é importante apresentar conteúdos em que os alunos consigam relacionar as suas necessidades do cotidiano a conteúdos que façam sentido ao aluno. Para elaborar um plano de aula, é preciso observar os descritores nas avaliações externas. Quais descritores os alunos apresentam? Esses descritores nos indicam o nível de habilidade que os alunos têm nas questões de leitura e solução de problemas. As habilidades de leitura e solução de problema perpassam todos os conteúdos, todas as disciplinas. Para aprender novos conceitos, os alunos precisam ser capazes de ler, de interpretar, de entender o que foi lido, de criar relações, de solucionar problemas usando uma análise crítica e a lógica. Portanto, os descritores são como um norte, que nos indicam o que deve ser trabalhado com maior ênfase e foco nas aulas do professor. Também é necessário apontar metodologias e recursos que façam as aulas serem mais produtivas. Eu, enquanto pedagoga, preciso orientar o professor a elaborar aulas que vão além da exposição dos conteúdos. O aluno precisa ser mais do que um ouvinte. Ele precisa trabalhar em grupos, precisa aprender o conteúdo de forma coletiva e participativa. Portanto, se o conteúdo que o professor está trabalhando
Por exemplo, seja um conteúdo de ciências, seja trabalhado um conteúdo de célula, por exemplo, é possível que esses alunos sejam orientados a criar uma célula usando diversos materiais, como EVA, papel, tinta, cartolina. Essa construção do conteúdo é favorável à aprendizagem dos alunos. Se o conteúdo for de ordem mais teórica, é legal orientar os alunos a criar um vídeo ou criar uma história em cima do conteúdo, ou talvez elaborar um podcast em formato de conversa. O importante é que seja trabalhado no coletivo, que a aprendizagem possa ser uma construção de todos, professor e aluno. Também é importante acompanhar o nível de frequência desses alunos, porque é claro que a frequência irá também influenciar na aprendizagem. Aqueles alunos que faltam muito precisam ser acompanhados de perto. Precisa-se descobrir quais são os motivos da falta, por isso é essencial conversar com o aluno, mas também com a sua família. Talvez, se necessário, com seus amigos. Todas as formas são bem-vindas para entender quais são os motivos que levam o aluno a faltar tanto, quais dificuldades o impedem de permanecer na escola. Tendo em vista a causa da falta deste aluno, precisamos pensar em uma forma de resolver esse problema. Será que uma conversa com o aluno será suficiente ou será que eu precisarei acionar um órgão que tenha maior condição de lidar com um problema mais complexo, como o serviço social ou o conselho tutelar? Portanto, é importante trabalhar com a frequência desses alunos, ajudando-os a permanecer na escola. Tendo em vista, novamente, a questão da aprendizagem, enquanto pedagoga, eu irei organizar um grupo de apoio, onde os alunos terão aulas de reforço em um horário alternativo ao das aulas regulares e também um horário que seja adequado a cada aluno. Serão convidados, é claro, os alunos que têm baixo desempenho e os alunos que têm um desempenho mais elevado para ajudar o professor na explicação dos conteúdos. Tendo em vista todas essas ações, também é minha responsabilidade acompanhar o procedimento e os resultados dessas ações. E eu farei isso retornando à observação da sala de aula para verificar se o professor conseguiu compreender o feedback lançado a ele e se houver mudanças no comportamento, no interesse e no desempenho dos alunos. Portanto, é importante continuar acompanhando o nível de desempenho dos alunos nas avaliações, continuar acompanhando a frequência desses alunos, continuar acompanhando o andamento da sala de aula por meio de conversas com o professor, sempre se atualizando de como está a sala de aula. Essas conversas, claro, poderão ser feitas durante as horas, a atividade do professor, ajudando a pensar sobre o seu plano de aula, a produzir o seu plano de aula, e também será necessário acompanhar e monitorar o grupo de apoio, nas aulas de reforço. Essas ações são de responsabilidade minha enquanto professora pedagoga e compartilharei elas também com a ajuda do docente e será previsto que elas sejam realizadas durante o primeiro trimestre. É claro que se os problemas continuarem, será prolongado todas essas ações enquanto for necessário durante o ano letivo. Com isso, eu finalizo a apresentação do meu plano de ação, grata pela atenção, grata pela oportunidade. E espero vê-los em breve. Obrigada!